Essa provavelmente, ou certamente, é a questão mais simples da prova. Poderia ser resolvida provavelmente em menos de 1 minuto, com toda segurança, depois que você entendesse o enunciado. Então você tem 3 máquinas, A, B e C. Cada uma delas tem uma certa produtividade, um certo ritmo de produção. E o examinador nos pergunta se dá para estabelecer de forma única o total de horas em que as 3 juntas, trabalhando ao mesmo tempo, mas cada uma no seu ritmo, na sua produtividade, quanto tempo elas levam em termos de horas para completar uma certa produção. Então, usando a notação do método, a gente quer saber o tempo de trabalho delas 3 reunidas. Assim como eu menciono no curso, talvez o símbolo mais adequado seria a intersecção. Seria o tempo de A, E, B e C trabalhando juntas. Mas por causa do nome união, eu gosto porque eu acho que é mais fácil didaticamente para que as pessoas se acostumem com o tempo delas unidas. Então esse é o objetivo em horas para uma determinada ordem. E usando a primeira informação, ou seja, que a primeira máquina levaria 20 horas, a gente saberia que o TA é 20 horas, e obviamente eu preciso saber o tempo que a B e a C levariam isoladamente, do contrário é impossível saber o tempo reunido. Porque, por exemplo, se a A sozinha leva 20 horas, e a B e a C cada uma leva 2 séculos, claro que o tempo delas reunidas vai ser muito perto de 20 horas. Por outro lado, se a A sozinha leva 20 horas e a B e a C, cada uma leva, sei lá, 1 segundo cada uma para produzir um determinado produto, então provavelmente o tempo reunido seria meio segundo. Então realmente a gente precisa das outras duas. Em termos técnicos, como é estudado dentro do curso, esse é o que a gente chama do atalho das torneiras. Então a forma usual para ser capaz de resolver, de achar o tempo reunido, é fazendo dessa forma, ou seja, trabalhando com os inversos, tá bem? Mas é claro que a primeira é insuficiente. Saber que a segunda máquina sozinha faria na metade do tempo que a C sozinha levaria, também é insuficiente. Por quê? Primeiro porque eu não tenho nenhum valor numérico associado a essas duas. E também porque eu não tenho nenhuma informação que relacione elas com a máquina A. E é exatamente essa disjunção, é exatamente essa desconexão entre o quanto 20 representa de B e de C, que nos permite afirmar imediatamente que a resposta precisa ser Ernesto. Se você quiser bifurcar explicitamente, perceba que você poderia ter 20 horas para A, para satisfazer o primeiro statement, e aí 10 para B e 20 para C, garantindo que B de fato levaria metade do tempo da C, e essa tríade, essa terna, nos permitiria chegar numa resposta que não é a mesma que se a gente usasse os mesmos 20 para o tempo da máquina A, mas agora 20 e 40 para B e C. Porque o bom senso diz que não daria a mesma coisa ao final, porque essas máquinas, sendo mais rápidas, vão dar um tempo conjunto ainda melhor, ou seja, menor do que 10 horas, porque quando você as reúne, você beneficia o trabalho. E aqui, como duas delas levam 20 horas e a outra leva 40, claro que a gente vai conseguir também um tempo coletivo menor do que 20, mas não tão bom, não tão pequeno quanto do primeiro caso. Se você preferir, plugando 20, 10 e 20, a resposta que você vai obter ao final, claro que vai ser diferente de plugar 20, 20 e 40. E é exatamente por isso que a 1 mais 2 bifurcando nos garante que a resposta é E, e com isso a gente encerra essa questão.